A paz de Cristo, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Daniel. E mais especificamente hoje a gente vai falar sobre Daniel capítulo 11, que é uma continuidade do assunto que a gente veio tratando no capítulo passado, capítulo 10, onde nós começamos a falar sobre a ideia de um grande conflito. No capítulo 10, a gente falou que o grande conflito ele tem também um aspecto que não envolvia apenas os reinos deste mundo, mas envolvia também principados e potestades nas regiões espirituais, porque a gente falou sobre o principado da Pérsia e o principado da Grécia, e falamos sobre anjos, nesse contexto em que Daniel vinha jejuando. Então, você vê que o que está por trás dos reinos desse mundo, que a gente veio abordando nas últimas aulas, não são apenas governos humanos, mas existe todo um mundo espiritual que também está envolvido neste grande conflito. Hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 11 de Daniel, que é justamente essa batalha entre o reino do norte e o reino do sul. Só para vocês entenderem, o capítulo 11 de Daniel, ele está completamente ligado ao que a gente já estudou no capítulo 8 de Daniel. É a mesma história sendo contada, só que o que Deus vai fazer agora é usar figuras diferentes para dar um zoom, ampliar a revelação que vai ser dada. Hoje a gente vai falar um pouco da parte histórica, a parte do Império Grego, os medos e persas e o Império Grego, mas tudo isso que a gente vai tratar hoje é importante para o que a gente vai tratar na aula que vem, que é o último capítulo de Daniel, Daniel capítulo 12, que aí sim é, vamos dizer assim, o auge da revelação do livro de Daniel, porque ele vai falar da grande aflição, a grande tribulação como nunca houve, nunca mais haverá, no capítulo 12, e ele também vai falar sobre a ressurreição dos mortos. Então você vê que tudo que a gente vai abordar hoje é importante, embora seja um contexto histórico, é importante porque ele vai nos conduzir para o capítulo 12, que está ligado ao tempo do fim. Como Daniel vem usando expressões, o tempo da ira, o tempo determinado do fim, os últimos dias. Até agora, nós viemos estudando desde o capítulo 1, a gente falou principalmente dando ênfase em capítulos proféticos, como o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 10 na semana passada, e hoje vamos falar do capítulo 12. Quando a gente fala do capítulo 11, ele está tratando da batalha entre os reis do norte e os reis do sul. Por que que isso é tão importante? Porque vocês vão começar a entender hoje que quando a gente fala do rei do norte, é da onde vai sair uma expressão para apontar para o anticristo. E um dos principais textos que servem como uma figura, como uma tipologia, é justamente Daniel 11. Não é o único, porque vocês vão ver isso em outros profetas, falando que o mal vem do norte. Mas Daniel 11 ele é um capítulo que te dá ênfase neste assunto. O rei do norte é mais um dos títulos usados para falar de um personagem que surgirá nos últimos dias. E esse rei do norte ele vai ser uma sombra, cuja realidade vai apontar para esse personagem. Hoje eu quero começar lendo o texto de Daniel, capítulo 11, só para vocês relembrarem um pouquinho. Sendo que eu vou dar ênfase principalmente na parte B desse capítulo. A primeira parte, como ela é uma parte mais histórica, eu não vou ler toda, eu vou explicar. Na segunda parte a gente vai ler, porque eu quero dar uma ênfase na parte B desse capítulo hoje. Então, Daniel capítulo 11 diz o seguinte: E eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Qual é o nome do rei que está aparecendo no início desse capítulo? É Dario. Por que isso é importante, irmãos? Porque se a gente olhar para essa coluna que a gente viu, o primeiro rei que Daniel ele vê quando ele é levado para o cativeiro da Babilônia é Nabucodonosor. Depois ele vai ver Belsazar, que também era um rei da Babilônia, nos dias do Império Babilônico.
Então esses primeiros capítulos estão ligados ao período que Daniel estava no reino, no império da Babilônia. Mas depois, quando a Babilônia cai e é conquistada pelos medos e persas, surgem dois personagens da linhagem dos medos e persas, que é Ciro e Dario. E aí surge uma questão complexa nos capítulos, porque os capítulos de Daniel não estão em ordem. A gente consegue organizar os capítulos olhando para o início de cada capítulo e quando ele declara, olha, foi nos dias do rei tal, ou nos dias do rei tal, é que a gente consegue organizar a ordem dos capítulos de Daniel. Então, aqui surge uma questão, porque o capítulo 10 que a gente estudou na aula passada, esse capítulo aqui, a gente viu que era nos dias de Ciro. Já o capítulo 11 e 12 que a gente vai ver, diz que é nos dias de Dario. Então, muitas pessoas vão dizer que isso aqui é uma visão só, os 3 capítulos. Porém, pelo fato de estar sendo citado 2 reis diferentes, existem também aqueles que vão dizer que o capítulo 9, 11, 12 e o capítulo 6 são citados nos dias de Dario, e só o capítulo 10 é nos dias de Ciro. Muitas pessoas vão dizer que o capítulo 10 não está conectado com o capítulo 11 e 12 que a gente vai estudar agora. Então, por que eu estou abordando essa questão? A título profético, isso não muda nada. A título de estudo, já que a gente está num ambiente de estudo bíblico, é bom a gente falar dessas nuances só para você organizar na sua mente, ou você ver essas coisas quando vocês vão estudar. Particularmente, eu acredito que a visão mais correta seja esta, que o capítulo 10 e 11, mesmo que estejam sendo citados nomes de reis diferentes, eles fazem parte de uma mesma visão. Por quê? Porque vocês precisam lembrar que os medos e persas reinaram juntos. Então, quando eles conquistaram a Babilônia, vocês vão ver que quem conquistou a Babilônia foi Ciro, o Grande, e ele vai colocar Dario para cuidar do Império Babilônico enquanto ele governava o resto. Os dois governavam juntos. Por isso que a gente vê figuras como a estátua com 2 braços entrelaçados, medos e persas. O urso com os 2 braços, um mais alto do que o outro, medos e persas. Ou o carneiro com 2 chifres, um maior do que o outro. Você vê os medos e persas, mas um se sobressaiu mais. Num contexto histórico, os 2 reinaram juntos. Então é muito possível que a visão tenha sido no mesmo período, mas Daniel ele cita personagens, reis diferentes. Como eu disse, talvez isso justifique o fato de que Daniel deu nomes diferentes de reis no início de cada um dos capítulos, o capítulo 10 e 11. O que eu quero focar aqui é justamente no que nós vamos ver agora do verso 2 até o verso 4, porque nós vamos ver uma transição de império. Assim como a gente viu a queda da Babilônia nos dias de Belsazar, quando Ciro assume o poder, agora nós vamos ver a queda dos medos e persas e a Grécia assumindo o poder. É justamente aquilo que a gente viu na estátua. Os reinos desse mundo caindo e se levantando outro inferior. Então, olha o que é dito aqui em Daniel 11, verso 2. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estão na Pérsia. O 4º acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornar-se-á forte por causa das suas riquezas, e suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não a eles. O capítulo 11 de Daniel, ele é tão perfeito no que diz respeito às conexões históricas, que muitas pessoas, por muito tempo, acharam que o livro de Daniel, ele foi escrito depois da história ter acontecido, e por isso muita gente não dava crédito ao livro de Daniel, porque ele é tão minucioso nos detalhes.
O que Daniel estava descrevendo? Que dos seus dias, Daniel ele viu a queda da Babilônia, ele viu Nabucodonosor, viu Belsazar, e ele viu o surgimento de Ciro e Dario. Só que, daqui para frente, Daniel ele vai morrer, ele já estava avançado em idade. E os próximos reis dos medos e persas, Daniel não viu. Inclusive, ele não viu a Grécia se levantando, mas ele já estava profetizando de antemão, antes da sua morte, que haveriam mais 3 reis persas, e o quarto seria um rei grande, acumularia muitas riquezas e se voltaria contra o Império Grego. Mas quando se voltasse contra o Império Grego, ele cairia. E isso aconteceu na história. Houve 3 reis persas, e quando se levantou o quarto, que era chamado de Xerxes, que a gente vê isso nos filmes, né? Xerxes, ele se volta contra o Império Grego. E quem é que estava nos dias do Império Grego? Alexandre o Grande. E o que acontece? Alexandre o Grande, o texto aqui diz, se levantaria um rei dos gregos que seria um rei valente. Esse rei, ele vai vencer Xerxes, que era o rei dos medos e persas. Então, Alexandre o Grande, rei da Grécia, vence eles, naquela batalha que a gente já falou de Gaugamela, em 331 a.C. Isso também está ligado à profecia das 2.300 tardes e manhãs, que a gente já falou no capítulo 8 e capítulo 9. E Alexandre o Grande, ele vence essa batalha, ele expande o seu território como sendo agora o Império Grego. Então a gente vê uma mudança, mais uma vez, dos reinos desse mundo. E vocês vão lembrar disto aqui, ó, que estava sendo profetizado justamente isto, ó. Daniel estava vivendo nos dias da Babilônia, mas para Nabucodonosor ele profetizou lá no capítulo 2. Vocês lembram? Que a Babilônia não duraria para sempre, eles passariam. E se levantaria outro império inferior ao da Babilônia, que era de prata, os medos e persas. Mas também não durariam para sempre, porque se levantaria outro inferior. Quem que era? A Grécia. Então, Daniel estava vivendo tanto na Babilônia como no período do Império Medo e Persa. Mas agora, no capítulo 11, a gente está vendo a transição, mais uma vez, de império para o Império Grego. Por que tudo isso é importante, irmãos? Porque vocês vão começar a ver que Daniel não viveu nesse período dos gregos, mas ele havia profetizado que isso ia acontecer, e aconteceu como ele anunciou. Daniel, ele diz que se levantaria um rei valente, a gente sabe que se tratava de Alexandre o Grande, mas ele também não duraria, porque no auge do seu poder, ele seria quebrado. Lembra do chifre do carneiro e o bode, onde aquele chifre, no auge do seu poder, ele é quebrado e surgem 4 no seu lugar? Aqui o texto está dizendo para nós que o seu reino seria quebrado e seria repartido entre os 4 ventos. O que são esses 4 ventos? São aqueles mesmos 4 chifres que a gente viu em Daniel 8. Então vocês vão ver que no lugar de Alexandre o Grande, que era o líder do Império Grego, então agora vai surgir 3 impérios, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. São aqueles que vão reinar sobre o território conquistado pelos gregos. Basicamente é isso que o texto estava descrevendo para nós nessa porção que acabamos de ler. Toda essa porção que vem em seguida, desde o verso 5 até o verso 20, eu não vou ler hoje para ganhar tempo, mas eu vou deixar como um tema de casa para você, para que vocês leiam esse texto. O que a gente vai ver nesse texto que eu vou adiantar agora? Eu vou mostrar isso para vocês neste mapa. Lembrando que esse mapa não é meu, se alguém quiser adquirir, é só clicar nesse ícone ou clicar no mapa que vocês vão ser direcionados, tá? Mas é um mapa que vale muito a pena. Quando a gente olha para esses versos que eu estou adiantando, basicamente a gente tem aqui uma linha do tempo cronológica que a gente já estudou, que vai desde Adão até a primeira vinda de Cristo. São 4.000 anos de história. E dentro dessa linha do tempo, nós temos também o período em que Daniel viveu. Nós temos o período em que ele vai para o cativeiro da Babilônia, nos dias de Nabucodonosor. E tem também ali sendo contado nesse mapa quando começam a se cumprir as profecias anunciadas por Daniel. Inclusive o que a gente está lendo no capítulo 11 agora. Então eu vou fazer uso desse mapa para mostrar isso para vocês.
Então, só para resumir, aqui vocês vão começar a ver o período em que Daniel ele vai para a Babilônia, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói o templo. Aquele templo que havia sido edificado por Salomão, ele é destruído pela Babilônia quando eles são invadidos, e Daniel é levado para o cativeiro da Babilônia. Daniel vai profetizar que esse templo vai ser reconstruído. Lembra das 70 semanas de Daniel que a gente estudou no capítulo 9? Seria dado um decreto que daria início para a reconstrução da cidade, dos muros, inclusive do templo. Esse mesmo templo, a gente falou que ele seria profanado exatamente aqui, neste período. Aí é que entra a grande questão que eu quero mostrar para vocês. Se vocês olharem um pouquinho mais abaixo, nós temos uma linha do tempo que está ligado ao livro de Daniel. Depois eu vou deixar até os versos aqui para vocês verem. Daniel 11, verso 5, e assim por diante. Vocês têm até as referências nesse mapa quando vocês forem ler o livro de Daniel. É só pegar a Bíblia e olhando no mapa vocês sabem dizer de qual rei é que o termo está falando. Mas só para vocês entenderem, toda essa porção que eu estou adiantando, do verso 5 ao verso 20, ele está narrando um grande conflito que está acontecendo entre os reis do norte e os reis do sul. Vocês lembram dos 4 generais que eu falei que foram divididos os reinos de Alexandre o Grande? Daqueles 4 generais, que a gente já vai ver isso num mapa que eu separei, desses 4 generais, basicamente, 2 deles vão desaparecer da história. Cassandro e Lisímaco, eles vão desaparecer. Mas Seleuco e Ptolomeu, eles vão ser os reis que vão aparecer. Seleuco ao norte e Ptolomeu no sul. O que era o norte e o que era o sul? O norte era toda aquela região da Pérsia, toda aquela região da Síria, onde tinha o crescente fértil, a Babilônia, a Síria, todos esses lados, os medos e persas. O sul era onde ficava o Egito, Alexandria. Então, basicamente, nós vamos ver assim, o rei do norte fazendo guerra contra o rei do sul. Então, vocês vão ver ali vários personagens. Todos eles estão sendo descritos aqui. Tanto que vocês vão ver até nomes famosos, como, por exemplo, Cleópatra. Aparece aqui nesse contexto histórico. Então, desses diversos reis, eles passaram por diversos anos em batalha, em conflitos entre o sul e o norte, até que chega o último personagem, que é este nome aqui, em Daniel 11, do 21 em diante, que é o que eu vou ler agora para vocês. Esse personagem é Antíoco Epífanes, do verso 21 em diante. Antíoco Epífanes é justamente esse personagem que vai ser descrito no livro de Macabeus. Lembra que eu expliquei para vocês que o livro de Macabeus não está na nossa Bíblia, que ele está naquele período intertestamentário entre o último profeta do Velho Testamento, da primeira aliança, e a nova aliança. Esse período intertestamentário, você tem a história dos Macabeus. Então você encontra em 1 Macabeus sendo relatado essa história. E também, se a gente olhar mais acima aqui, vocês vão ver que está alinhado com esse personagem que é Antíoco Epífanes, que ele vai profanar o templo que foi edificado quando o povo volta do cativeiro da Babilônia. Lembra que a gente já estudou nas aulas passadas que o povo foi para o cativeiro nos dias de Daniel, ficou lá por 70 anos, como havia sido profetizado por Jeremias, mas quando chega nos 70 anos, cumpriu-se o tempo, Daniel entendeu pelas escrituras, inclusive não só por Jeremias, porque Isaías também profetizou que Deus levantaria Ciro antes de Ciro existir, né? Isaías já estava morto, mas ele havia profetizado que Ciro, o ungido do Senhor, libertaria o povo para que eles voltassem. Olha como os profetas anunciam tudo isso de maneira gloriosa. Então, vocês vão perceber que eles estão anunciando que viria um personagem que profanaria o templo, que faria cessar o sacrifício contínuo, que causaria uma abominação desoladora. Isso aconteceu nos dias de Antíoco Epífanes, como a gente já estudou no capítulo 8, quando a gente falou daquele chifre pequeno que saía dentre os 4 chifres.
Mas também está ligado com o que a gente vai ver hoje, que é Daniel 11, onde você vê, quando cai o Império Medo-Persa, surge o Império Grego, onde surge um homem valente, que é Alexandre o Grande. Quando ele cai, o reino dele é dividido entre os 4 ventos, são os 4 generais, e dentre esses 4 generais vai haver muitas linhas sucessórias, que a gente está falando de uma maneira resumida. E dentre essas linhas sucessórias é que vai surgir um homem que é chamado de Antíoco Epífanes na história, e esse homem vai profanar o templo antes da primeira vinda de Jesus. Antíoco Epífanes basicamente surgiu em torno de uns 168 anos antes de Jesus. Por que tudo isso é importante? Porque tudo isso é uma figura que vai voltar a acontecer no tempo do fim. Inclusive, nas aulas passadas, eu cheguei a ler para vocês um relato do livro de Macabeus, né? Deixa eu ver se eu tenho ele anotado aqui, eu vou mostrar para vocês, que mostra até o período do tempo em que Jerusalém foi profanada, o templo foi profanado por esse homem chamado Antíoco Epífanes. Só para vocês lembrarem, depois para ficar um registro aqui, isso está na página 989 do livro de Flávio Josefo, a História dos Hebreus, onde ele diz assim, falando de Antíoco Epífanes, que é esse personagem que a gente está vendo, que profanou. Guardem essas informações, porque eu já vou começar a ler agora, do verso 21 em diante, acerca desse personagem. Mas olha só o que é dito acerca dele no livro da História dos Hebreus. Ele se pôs em campo com os poderosos exércitos, tomou Jerusalém e matou um grande número dos que eram da parte dos Ptolomeus, o rei do sul. Né? Permitiu o saque dos seus soldados, despojou o templo e tantas riquezas de que estava cheio, e aboliu durante 3 anos e meio o sacrifício que ali era oferecido todos os dias. Perceberam? Ele está contando uma história dizendo que esse personagem, Antíoco Epífanes, ele profanou o templo e aboliu durante 3 anos e meio o sacrifício contínuo. Por que tudo isso é importante? Eu estou fazendo uma introdução, dando bastante informação para vocês. Agora eu quero começar a mostrar para vocês como isso vai se cumprir na prática e como tudo isso é uma figura que está apontando para uma realidade do tempo do fim. Então, só para vocês lembrarem, se alguém quiser, os meus mapas, sempre que a gente chega no final de um módulo, eu disponibilizo no grupo do Conexão Bíblica gratuitamente para vocês baixarem. Esse particularmente não é meu, ele foi cedido pelo pastor Felipe, então esse eu vou deixar o link para quem quiser adquirir, é só clicar, tá? Mas, se você entender o contexto histórico, eu vou mostrar um mapa para vocês entenderem. Basicamente, a Média e a Pérsia estavam localizados nessa região, os medos e persas. E eles dominavam sobre todo esse território, inclusive sobre a Terra Gloriosa, que era Jerusalém, nessa região. Ciro, ou Xerxes, nos dias da profecia que a gente está lendo, ele acumula muitas riquezas e ele vai se voltar contra o Império Grego, e ele perde. Então, se levanta Alexandre o Grande, que venceu a Grécia, que nas profecias que a gente está estudando, ele é tipificado pelo quadril e ventre de bronze, que era a Grécia, ou pelo leopardo com 4 cabeças e 4 asas, ou também por aquele bode peludo, que tinha um chifre, foi quebrado e surgiram 4 chifres. Basicamente são a mesma figura. Só que Alexandre o Grande morre e o seu reino é dividido entre os seus 4 generais, que são Cassandro, Lisímaco e Ptolomeu. Basicamente, Cassandro fica com essa região, Lisímaco com essa, Ptolomeu fica com essa região do Egito e os Seleucidas ficaram com toda essa região. Por que isso é importante, irmãos? Se a gente fosse colocar uma imagem aqui por cima, uma lâmina, basicamente vocês viriam isso aqui, os 4 generais de Alexandre o Grande. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Só que dessa imagem,
Aqui a gente vê, né, que esses dois reis, eles vão desaparecer do cenário profético. Os que vão ficar no cenário é o rei do norte, que vem dos Seleucidas, e o rei do sul, que vem do Egito. E eles ficam justamente entre a Terra Magnífica, ou a Terra Gloriosa, a Terra da Santa Aliança. Vamos remover a imagem do fundo e vocês vão ter uma ideia. Basicamente, a gente está vendo esse conflito do verso 5 até o verso 20. Diversos reis do norte batalhavam contra os reis do sul, e os reis do sul contra os reis do norte durante muitas gerações. Até que, no final de Daniel, quando chega no verso 21, que a gente vai ler agora, daqui a pouquinho, chega um rei do norte que ele vai ter o nome de Antíoco Epífanes. Esse personagem é o rei do norte, que vai profanar o santuário, que vai se voltar contra a Terra Magnífica e a Santa Aliança, e vai fazer cessar o sacrifício contínuo. Por isso que você vai ver sendo chamado de o rei do norte. Mas o que é importante a gente, fazendo uma pausa aqui, a gente analisar? Se a gente fizesse uma lâmina agora, né, que não é o caso, eu não preparei hoje, e a gente colocasse esse mesmo mapa nos dias atuais, qual é a região que aparece aqui assim, ó? Vocês já pararam para olhar? Está sempre em conflito com Israel. O que a gente tem ao norte, nessa região aqui, ó, ao norte de Israel? Exato, essa é a região da onde virá o anticristo. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó, no profeta Naum: foi de ti, ó Nínive, que sai aquele que trama mal contra o Senhor. É por isso que a Bíblia vai dizer em Apocalipse, se eu não me engano no capítulo 2 ou 3, que é aqui em Pérgamo, na Turquia, que está o trono de Satanás. E no capítulo 13 vai ser dito que o dragão dará o seu trono à besta. Está aqui, ó, ao norte. É por isso que todos os profetas, não só Daniel, todos os profetas dizem que o mal vem do norte e vai se voltar contra o povo do Senhor. O mal vem do norte. Tendo entendido tudo isso que eu estou falando para vocês, que é um contexto histórico, é um contexto geográfico, é um contexto geopolítico, mas tudo isso é importante para você, juntando essas informações, conseguir montar um cenário profético do que vai acontecer no tempo do fim. Deus trabalha com todas essas informações para começar a montar um cenário, pintar um quadro, para que você entenda o que vai voltar a se repetir nos últimos dias. Agora, eu quero ler com vocês a partir do verso 21, e aqui sim eu quero ler, tá? Porque do verso 21 em diante, está sendo descrito acerca do rei do norte, que vai ser chamado de o homem vil, e que é esse personagem que eu já falei para vocês, Antíoco Epífanes, que está sendo descrito tanto no capítulo 8, como também aqui no capítulo 11. Então, olha só o que é dito acerca desse personagem e do que ele vai fazer contra o povo da aliança. Tá? E é interessante porque o povo da aliança também está apontando para a nova aliança. Tá? A gente está falando aqui de sombras e realidades, então preste atenção nessa leitura. Depois, se levantará em seu lugar um homem vil. Esse é mais um dos títulos dado ao anticristo, um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão varidos de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois do concerto com ele, aqui fala de uma aliança também, né? Usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Lembra que Daniel, capítulo 9, fala de um governante que virá e fará uma aliança com muitos. Daniel, capítulo 8, fala de um chifre pequeno que começa pequeno, mas vai se engrandecer,
Aqui a mesma coisa, está falando de um homem vil que por meio de muitas artimanhas e muitos enganos, ele vai subir ao poder. É isso que está sendo contado. É a mesma história em todos os capítulos, só que está sendo usado figuras diferentes. É dessa forma que quando a gente olhar para o tempo do fim, o anticristo também vai subir ao poder. Ele não é alguém conhecido ou alguém com muita fama. Ele é alguém que começa pequeno e por meio de muitas artimanhas ele vai ascender. Tá? É um chifre pequeno que cresce. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá. E se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais dos seus pais, e repartirá entre eles as presas e os despojos, e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo, e suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, contra um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra contra um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porquanto maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos. Lembra que quando a gente vai ler o livro do Apocalipse, lá vai ter 4 cavalos. Um deles, dos cavaleiros lá, representa a guerra. O que está acontecendo aqui? Ele está dizendo, lembra que aqui é uma figura que já aconteceu antes de Jesus, né? Onde o rei do sul aqui e o rei do norte estão em batalha, só que isso vai voltar a acontecer no tempo do fim. Então ele está dizendo, vai haver esse mesmo cenário que houve antes da primeira vinda de Cristo, montado antes da segunda vinda de Cristo. Só que isso era uma sombra, a realidade vai ter proporções muito maiores. Então ele está dizendo assim, que vai haver uma guerra. E é isso que é descrito no Apocalipse. O Apocalipse também fala de um dos selos que revela guerra no tempo do fim. Então ele está dizendo aqui, também estes 2 reis terão o coração atento para fazerem o mal, e uma mesma mesa falarão mentiras, mas isso não prosperará, porque ainda virá o fim do tempo determinado. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança. Olha, essa expressão é importante, contra a santa aliança. E fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir em direção ao sul, mas não será a última vez como foi da primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança. E fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. Percebeu que aqui está dizendo assim, que ele vai fazer uma peleja contra o rei do sul, mas nessa peleja contra o rei do sul, o sul vai receber ajuda de outras nações. Então, o que ele vai fazer? Em vez de ficar pelejando contra nações, ele vai se voltar apenas contra aqueles que têm uma aliança com Deus. Que naquele tempo em que o contexto estava falando, mostra que Antíoco Epífanes se voltou contra Jerusalém, contra o povo que tinha uma aliança, que fazia parte da primeira aliança. Essa é a primeira revelação, o primeiro contexto, a primeira camada de revelação. Mas isso vai voltar a acontecer no tempo do fim. Esse personagem chamado de Homem Vil, o Rei do Norte, o Chifre Pequeno, são títulos dados em Daniel, o príncipe que virá, o governante que virá, ele vai se voltar contra o povo da aliança. E é nesse contexto que a gente vai estudar no próximo capítulo 12, que vai surgir uma grande aflição, uma grande tribulação, como nunca houve e nunca mais haverá, que é o que Jesus vai falar em Mateus 24 também. Tá? Então olha a importância de você começar a entender o que a gente está vendo agora. Só que o texto que a gente leu diz assim, que ele vai se voltar contra o povo que tem uma aliança com Deus, e ele vai tratar com lisonja, vai tratar bem aqueles que abandonarem a aliança. Sabe o que esse texto está mostrando para nós? Que no tempo em que esse personagem se levantar, vai ter pessoas que não estão firmados na sua aliança com Deus, que vão abandonar a aliança e que vão se voltar para ele e vão ser tratados bem.
Olha que interessante isso, porque isso aconteceu nos dias de Antíoco Epífanes, e isso é uma sombra do que vai voltar a acontecer no tempo do fim de novo. No tempo do fim, quando surgir o personagem que a gente geralmente chama de o anticristo, vocês lembram que esse personagem ele vai colocar uma imagem, que é a imagem da besta, e vai colocar uma marca que é chamada de a marca da besta, que quem não tem não pode comprar e vender. Sabe o que muitas pessoas vão fazer por causa dos seus estômagos, por causa da comida? Muitas pessoas vão aceitar, vão abandonar a aliança que tem com o seu Deus e vão aceitar a marca. E sabe o que o texto mostra para nós? Nessa figura, o texto estava dizendo que ele tratava bem aqueles que abandonavam a aliança, o povo da aliança que abandonava a aliança. No tempo do fim vai ser da mesma forma. Aqueles que abandonarem a aliança com o seu Deus serão bem tratados. Porém, mal sabem que aqueles que perseveram até o fim, né, é que vão ser salvos. Porque vocês vão ver que esse período de uma grande angústia, que a gente vai falar no capítulo 12, na próxima aula, é só de 3 anos e meio. Eu vou abrir um parênteses aqui na parte do estudo, e eu quero montar um cenário aqui para a gente imaginar. A gente exercitar a nossa mente, como seria na prática essa situação. Naqueles dias, muitas pessoas, durante o cerco, elas tinham que fazer uma escolha na sua vida. A gente morre ou a gente abandona a aliança? A gente passa fome ou a gente aceita as condições impostas por esse homem e para poder sobreviver? O que aconteceu, gente? Vamos pensar no cenário hoje, porque a Bíblia mostra que não há nada novo debaixo do céu, que tudo se repete. Imagina hoje. Eu sempre gosto de usar uma figura porque ela também aconteceu no contexto histórico, de uma mãe com os seus filhos. O que uma mãe não faz para os seus filhos? Para poder alimentar, para poder saciar e tudo mais. Só que vai chegar um tempo em que a Bíblia está mostrando que quem não tiver a marca não poderá comprar e vender. Só que aí que entra uma questão. Esse é o tempo em que as pessoas vão precisar viver pela fé. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. A gente tem o exemplo das 2 testemunhas que a Bíblia fala do tempo do fim. Nos dias de Moisés, que é uma figura das 2 testemunhas, como é que Deus sustentou o povo no deserto? Pela fé, Deus mandava pão do céu. Nos dias de Elias, que é outra figura das 2 testemunhas, o que Deus fazia? Deus enviava corvo, que trazia pão, Deus multiplicava a farinha na botija, mas era tudo uma providência que vinha de forma miraculosa para aqueles que escolheram confiar em Deus. Tá? Mas, se por um lado as pessoas que escolherem viver pela fé, porque Abacuque diz, o justo viverá pela fé, e o contexto ali era a grande tribulação, aqueles que escolherem viver pela fé e que precisam ter uma fé exercitada vão ver o sobrenatural de Deus. Por outro lado, existem muitas pessoas que não têm a fé exercitada no Senhor e que vão tentar dar os seus meios. E aqui eu fico imaginando muitas vezes as desculpas, do tipo, não, eu vou botar a marca para poder sustentar meus filhos, mas Deus vai entender. E aí eu pergunto para vocês, será que cola? Porque quando a gente lê o livro do Apocalipse, vocês viram o que a Bíblia diz? Aqueles que botaram a marca da besta, a Bíblia diz assim, a chama dele sobe para todo sempre. Por quê? Porque Deus estava demonstrando que vai chegar um tempo em que vai surgir um personagem que vai se voltar contra aqueles que têm aliança com Deus. Deus está anunciando tudo isso. E Ele não só está anunciando, como Ele deixou na história uma figura para que a gente soubesse. Aquilo que aconteceu nos dias antes da primeira vinda de Cristo, vai voltar a acontecer de novo antes da segunda vinda de Cristo. Vai se levantar um personagem que vai se voltar contra a aliança e vai fazer as mesmas coisas. E Ele estava mostrando que assim como na primeira aliança, houve aqueles que foram fiéis até o fim. Alguns foram mortos, outros fugiram para os montes. No tempo do fim vai acontecer a mesma coisa. Vai ter aqueles que vão ser fiéis e vão ser mortos. Vai ter aqueles que vão fugir para os montes. Jesus diz, aquele que estiver na Judéia, fuja para os montes. Mas vai ter aqueles que também vão abandonar a aliança que tem com o seu Deus. Então, estudar as profecias serve para a gente começar a entender o contexto das coisas e também para nos prepararmos, para que a gente tenha o nosso coração exercitado nas profecias e quando chegar esse momento, a gente não venha
começar a dar desculpas, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E daqui a pouco a gente é um daqueles que está dando a desculpa. Não, eu vou colocar, mas o Senhor vai entender, porque eu estou querendo apenas ajudar a outra pessoa. Entende? Então entenda assim, ó. O que a gente está estudando hoje é algo que já aconteceu no contexto histórico, mas que Deus deixou como exemplo, como uma figura para o tempo do fim, do que vai voltar a se repetir. Então prestem atenção no que o contexto diz para nós. E os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores da aliança, olha aqui os violadores da aliança. Quem são os violadores? As pessoas que abandonaram a aliança. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas ao povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aqui eu gosto dessa expressão porque isso é tremendo, irmãos. A Bíblia diz assim, ó, que o povo que conhece o seu Deus nesse tempo se tornará forte e fará proezas. Isso não aconteceu de maneira plena nos dias dos Macabeus, tá? Porque lá eles fizeram grandes coisas, sim, mas no tempo do fim, agora na realidade, nós vamos ver a manifestação do poder de Deus e o maior avivamento que a terra já viu. Porque quando você estuda o livro do Apocalipse, você vai ver no período das duas testemunhas, como durante 1260 dias elas vão profetizar com poder. Quando você lê Zacarias, vocês vão ver as duas oliveiras ou os dois castiçais vertendo azeite de ouro, azeite dourado. Isso tudo é para o tempo do fim. Jesus disse que o seu povo faria as mesmas coisas que eles e coisas maiores. Isso nunca aconteceu na história. Se vocês analisarem o que Jesus disse, que aquele que cresce nele faria as mesmas coisas e coisas maiores, você pode estudar a história. Você não vai ver ninguém fazendo nada maior do que Jesus. Jesus mentiu? Não. O que Jesus estava falando vai acontecer exatamente no período das duas testemunhas. Inclusive, esse é um assunto que eu vou tratar daqui uns dias lá no meu canal. As duas testemunhas e a manifestação do poder de Deus. Então, quando a gente olha para esse texto, ele está dizendo assim, ó, o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Isso aqui é uma coisa que profeticamente tem uma camada de revelação apontando para o tempo do fim. Das proezas que as testemunhas farão no nome do Senhor. As mesmas coisas que Jesus fez e coisas maiores também. Então olha só o que ele vai dizer aqui, ó. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequenos socorros, mas muitos se ajuntarão a ele com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Perceberam que esse personagem vai se voltar contra o Deus dos deuses? E ele falará coisas espantosas contra Deus? Isso é o mesmo que está sendo dito lá em Daniel capítulo 7, em Daniel capítulo 8, capítulo 9, o mesmo que está sendo dito lá em Apocalipse 13, aquele que fala palavras arrogantes, palavras blasfêmias contra Deus. Esse personagem aqui não se referia apenas a Antíoco Epífanes ou ao chifre pequeno, mas tudo isso está falando da besta que vai aparecer lá no Apocalipse 13, que falará blasfêmias contra Deus, que se levantará contra o povo da aliança, lá no livro do Apocalipse. É o mesmo personagem. Quando você olha para os paralelos, você vai ver as mesmas expressões. Falará coisas espantosas contra Deus. E gravem o que eu vou ler agora sobre o Deus estranho, porque eu vou trazer uma revelação para vocês daqui a pouquinho. Olha o que é dito aqui, ó. E ele não terá respeito ao Deus dos seus pais. Tá? Isso aqui é uma revelação tremenda. Nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá.
mas no lugar honrará um Deus das forças, um Deus que os seus pais não conheceram honrará, com ouro, com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, ao que reconhecerem, multiplicará a honra e fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras e inundará e passará, e entrará na terra gloriosa. Muitos países cairão, mas na sua mão escaparão estes, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon, e estenderá a sua mão contra estes países, e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão, mas os números do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. O que a gente viu desde que a gente começou a estudar? No capítulo 2, a gente falou de uma estátua que falava dos reinos desse mundo. E no final a gente via uma pedra cortada sem o auxílio de mãos que desfazia os reinos desse mundo. Mas falava de um modo geral dos reinos, não falava de nenhum rei. Mas, quando a gente chega no capítulo 7, vocês vão começar a ver agora os mesmos reinos desse mundo, tipificado nos animais, mas vai ser ampliada a revelação e apresentado um personagem, um chifre pequeno. Então, em Daniel 7, você vê que já aparece um rei no tempo do fim, que é o chifre pequeno. Olha o paralelo de semelhança que Deus vai dar. Deus muda as figuras aqui, mas todos eles estão falando do mesmo personagem. Para quem veio estudando todos os capítulos, o que eu vou falar agora é só uma recapitulação. Prestem atenção. No capítulo 7, tinha um chifre que saía no período dos 10 chifres, que estão alinhados com os 10 dedos da estátua. E esse chifre falava coisas arrogantes, perseguia o povo santo. Ele era chamado de o chifre pequeno, e olha a observação, ele perseguirá os santos por um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é isso? 3 anos e meio. Tempo, tempos e metade de um tempo, é 3 anos e meio. Só que qual é o fim desse chifre? Lá em Daniel 7 diz que um tribunal seria montado, onde apareceria vários tronos, o trono do ancião de dias, o filho do homem sobre as nuvens, e eles tirariam o poder do chifre pequeno e dariam aos santos. Então é dito lá que ele seria lançado no fogo e seria queimado. O seu poder será tirado por um tribunal, onde aparece o ancião de dias. Então, em Daniel 7, a gente vê o surgimento desse personagem perseguindo o povo santo por 3 anos e meio, porém, quando se montar aquele tribunal, o poder será tirado dele, será dado aos santos do Altíssimo, que reinarão para sempre. O que é isso, irmãos? A vinda do Senhor para estabelecer o início do reino milenar, que é o início do reino eterno. Tirando o poder do chifre pequeno que estava perseguindo os santos durante 3 anos e meio, que isso é o período da grande tribulação. Quando a gente olha para Daniel 8, o que a gente leu? Um chifre pequeno que saía dos Seleucidas, que a gente falou que esse chifre pequeno é Antíoco Epífanes na história, mas ele é uma figura que aponta para o tempo do fim. Deus deixou uma figura na história para apontar para o tempo do fim. O que ele fez? Ele tirou o sacrifício contínuo por quanto tempo, irmãos? 3 anos e meio. Eu acabei de ler para vocês aqui que Antíoco Epífanes fez cessar o sacrifício contínuo por 3 anos e meio. Não é a mesma coisa que o outro chifre pequeno fez também? Ou que ele fará no tempo do fim? Então você vê que Deus deixou uma figura na história apontando para o que o personagem que virá fará também? Só que o que é dito aqui em Daniel 8 que a gente já estudou? Ele destruirá o povo santo, que era naquele tempo o povo da primeira aliança, os judeus. Assim como Antíoco Epífanes é uma sombra, o povo da primeira aliança também é uma sombra que está apontando para o povo da nova aliança agora. Só que qual foi o fim desse chifre pequeno?
Daniel profetizou que sem mão ele seria quebrado. O que é sem mão? Significa que não seria por um meio do homem, do poder humano, por meio de um governo, mas o próprio Deus, sem o auxílio de mãos humanas, ele seria quebrado, ele seria desfeito. Quando você lê a história, vocês vão ver que Antíoco Epifânio morreu, Antíoco Epífanes, né? Ele morreu de uma doença e os judeus olharam para ele e disseram assim, parece que foi uma intervenção divina, porque quando ele se voltava contra o povo da aliança, ele foi morto, do nada, e não foi ninguém que venceu ele morreu de uma doença que o consumiu, e as pessoas olharam e disseram, ele foi julgado por Deus. Então, da mesma forma como em Daniel 7, a Bíblia diz assim, que o poder dele será tirado quando o Senhor voltar, aqui está dizendo que ele será quebrado sem o auxílio de mãos. Mas, quando a gente lê Daniel 9, nós vamos ver a profecia das 70 semanas de Daniel, que diz que na última semana, lembra que era uma última semana? 7 dias tem uma semana. Profeticamente são 7 anos. A gente já estudou isso em Daniel 9. Se levantaria um príncipe ou um governante que virá. Esse governante, ele faria uma aliança com muitos de uma semana, mas no meio da semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta. Eu já expliquei aqui na aula passada, muitos dizem que esse príncipe era Jesus, que faria uma aliança com muitos e no meio da semana faria cessar o sacrifício e a oferta. Mas eu expliquei que isso não faz nenhum sentido no livro de Daniel, porque no livro de Daniel, quem está fazendo cessar o sacrifício e a oferta é o chifre pequeno, não é Cristo. Tanto no capítulo 8, como no capítulo 11, como no capítulo 12, quem faz cessar o sacrifício contínuo no livro de Daniel é o chifre pequeno, não é Jesus. Então, no capítulo 9 não seria diferente. A Bíblia está dizendo que ele vai fazer uma aliança com muitos no tempo do fim. Vai durar 7 anos, mas no meio da semana ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta. Então ele vai começar a perseguir os santos. Quando ele começar a perseguir os santos, o que Daniel termina dizendo? Que o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ele está dizendo assim, o que está determinado vai acontecer com ele. Ele vai ser quebrado sem o auxílio de mãos. Um tribunal vai ser montado e vai tirar o seu poder e vai passar aos santos. E aí, a gente chegou agora no capítulo 11. No capítulo 11, a gente viu o mesmo personagem. Deus só está mudando a figura ou os nomes. No capítulo 7 ele é chamado de o chifre pequeno, no capítulo 8 o chifre pequeno, no capítulo 9 ele é chamado de o príncipe ou o governante que virá, no capítulo 11 ele é chamado de o homem vil ou o rei do norte. Mas perceberam? É o mesmo personagem. O que ele vai fazer? Ele vai tirar o sacrifício contínuo, a gente leu que é por 3 anos e meio. Ele se indignará contra a santa aliança. Só que o texto diz para nós que chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Perceberam que todos os capítulos estão falando a mesma coisa? Vai ter um homem que durante 3 anos e meio, lembrem que a grande tribulação, como a gente vai estudar na próxima aula, o capítulo 12, ela não é 7 anos, ela é só os últimos 3 anos e meio. Uma grande aflição como nunca houve e nunca mais haverá. Isso aconteceu em todas as figuras que Deus veio deixando na história. Nos dias de Antíoco Epífanes foi 3 anos e meio. No ano 70, quando cercaram Jerusalém, foi 3 anos e meio, porque eles cercaram no ano 66 e meio, e no ano 70 foi destruído, 3 anos e meio. Toda a história, Deus veio deixando períodos de tribulação nesse mesmo tempo para que as pessoas olhassem e entendessem o que vai acontecer no tempo do fim. Mas isso a gente vai estudar só na aula que vem, tá? Que é a grande tribulação. Mas todas elas também nos mostram a mesma coisa. Deus está falando que ele, durante esse período, ele vai perseguir os santos do Altíssimo, mas no final, o próprio Deus tirará o seu poder e aniquilará ele. O fim que está determinado virá sobre o assolador. Gente, isso não é tremendo? A Bíblia está deixando uma palavra de consolo, dizendo que o fim dele está determinado. O que foi profetizado acontecerá sobre ele. Tanto que, quando você lê o apóstolo Paulo, Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 2, que falando do homem do pecado, do filho da perdição, ele vai dizer assim, que o Senhor matará ele com o sopro da sua boca, por ocasião da sua vinda.
Então, o que está sendo descrito aqui é o que Paulo vai escrever em 2 Tessalonicenses 2. O Senhor matará ele com o sopro da sua boca. Bom, tendo dito isso, então aqui a gente tem basicamente um resumo de tudo que a gente falou na aula de hoje. E não só na aula de hoje, mas no livro de Daniel. Nós temos um período das 70 semanas, nós temos a profecia das 2.300 tardes e manhãs que começam aqui na batalha do bode e do carneiro. Essa batalha do bode e carneiro é também onde há a transição entre o Império Medo-Persa e os gregos. Depois que há essa transição, nós vamos ver que aqui é onde surge essa batalha entre o norte e o sul, que a gente estudou hoje. Tá? Entre diversos reis do norte e do sul, como está naquele mapa que eu mostrei no início. Quando chega nesse período, vocês vão ver que surge Antíoco Epífanes, que vai profanar o templo durante 3 anos e meio. Ele vai sacrificar porcos no altar de sacrifício, no altar de bronze, e ele vai fazer com que o povo da aliança abandone a sua aliança. Muitos que não quiseram abandonar ou foram mortos ou fugiram para os montes. E tudo isso aconteceu, esses 3 anos e meio de perseguição, antes da primeira vinda de Cristo. Só que isso, como eu já venho dizendo, é uma figura que está apontando para as mesmas coisas que vão acontecer aqui, antes da segunda vinda de Cristo. Inclusive, a última semana de Daniel, a gente estudou, para quem não lembra, volta ali na nossa playlist do Conexão Bíblica e olha o capítulo 9. A gente falou de um período de 7 anos, onde o governante que virá fará uma aliança de uma semana, mas no meio da semana ele quebrará essa aliança e fará cessar o sacrifício contínuo, até que seja posto esse tribunal que vai tirar o poder dele e dar aos santos do Altíssimo, e estabelecer o reino eterno. E os santos do Altíssimo reinarão com Cristo. E aí, aqui é que os reinos desse mundo passarão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Serão tirados do governo humano e passados a Cristo e aos seus santos, que até então estavam sendo perseguidos por esse personagem. Então, basicamente, aqui a gente tem um resumo. Lógico, eu tenho que resumir, porque a gente já chegou no nosso horário, e tem muita coisa para se estudar nesse capítulo, mas aqui você tem basicamente um conflito entre o rei do norte e o rei do sul, que estava sendo mostrado nesse contexto histórico como uma sombra de um cenário que vai voltar a acontecer no tempo do fim. Tudo isso que a gente estudou hoje, esse conflito entre o norte e o sul, tenham certeza, irmãos, para quem estuda geopolítica, o cenário da história da humanidade, ele vai voltar a acontecer no tempo do fim de novo. O que a gente está vendo se montar hoje, as batalhas, as guerras, os conflitos, os ataques terroristas. Gente, tudo isso é um padrão que está se remontando do que aconteceu aqui no passado. O cenário está se montando para acontecer isso de novo no tempo do fim. Eu quero trazer 2 pontos aqui para a gente finalizar essa aula, mas que eu não queria deixar para outra aula, porque faz parte do capítulo 11 e isso vai trazer um acréscimo que provavelmente vocês não viram em nenhum outro estudo, vocês não devem ter visto isso. Eu vou trazer aqui 2 colocações e depois a gente encerra a aula de hoje. A primeira delas que eu quero trazer é esse mapa. Lembra que quando a gente fez a leitura, é dito assim, que esse personagem que virá, esse homem vil, esse rei do norte, ele vai servir um Deus estranho que os seus pais não conheceram, o Deus das forças, o Deus das fortalezas, né? Um Deus que os seus pais não conheceram, um Deus estranho. Bom, preste atenção nesse contexto histórico que vocês vão entender quando vocês olham para o mapa, a geografia que a gente estudou no início dessa aula, e vocês vão fazer as conexões. Quando a gente olha para a história bíblica, eu vou começar de Abraão, porque Abraão é uma figura que é chamado pai da fé, e a Bíblia diz que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. A Bíblia diz que Deus, prevendo que todas as nações seriam alcançadas, ele anunciou a Abraão primeiramente o Evangelho. Em Abraão seria bendito não apenas uma nação, que é Israel, mas seriam benditas todas as nações da terra. Abraão é o pai da fé, todos nós seríamos filhos de Abraão por meio da fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz assim,
Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros das promessas. Quem que é filho de Abraão? Os filhos da promessa, não os da carne. Paulo trata isso em Efésios, em Gálatas, em Romanos, em Hebreus. Então agora entenda o seguinte, ó. Abraão teve 2 filhos. De Agar ele gerou a Ismael. E de Sara foi gerado Isaque, o filho da promessa. Esse veio segundo a vontade da carne. Esse veio segundo a promessa. Isaque teve 2 filhos que foram gêmeos. Esaú, primogênito, e Jacó. Qual que é a questão aqui? Esaú, para aborrecer o seu pai, ele casou com as filhas de Ismael. E é interessante que é daqui que vem os edomitas. Nós temos toda uma questão. Esaú era homem peludo. Vocês lembram que o bode era um bode peludo? Vocês vão ver várias conexões proféticas. Quando vocês olham para toda essa descendência de Adão, que veio da linhagem de Ismael e de Agar, Agar era uma egípcia, tá? Olha só que uma estrangeira, uma egípcia. Todo esse lado de cá, nós vamos ver que é da onde vai surgir a descendência dos árabes. E, na verdade, eles vão se misturar com vários outros povos, várias outras nações, que vai gerar diversos povos que hoje a gente conhece e que servem a um Deus chamado Alá. Que só para vocês terem uma ideia, gravem esses nomes que daqui a pouco eu vou mostrar uma coisa para vocês. Mas olhando para esse lado, Abraão gerou Isaque, Isaque vai gerar Jacó, e de Jacó vêm os israelitas. Olha que interessante. Abraão, Isaque e Jacó serviam aqui Deus. Para quem não sabe, tá, é bom um estudo bíblico porque vocês aprendem coisas novas. O nome de Deus na Bíblia é esse tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei, que é o nome que para nós é traduzido como Javé, como Jeová, ou às vezes como Adonai, né, como Deus, como Senhor. Mas esse é o nome de Deus, o Deus a quem a gente serve. Os judeus não pronunciam ele porque consideram santo. Então, muitas vezes, a gente não conhece a pronúncia correta do nome de Deus. Mas é isso aqui. Tanto o judaísmo como o cristianismo serve esse Deus desde o princípio da criação. Para vocês terem uma ideia, Alá, ou o islamismo, surgiu no ano 610, depois de Cristo. Isso é o século 7 depois de Cristo. E olha que interessante, eu vou citar aqui algumas curiosidades só para vocês entenderem. Lembra que no livro de Daniel aparece um anjo trazendo todas essas revelações acerca do tempo do fim, que é Gabriel? Vocês vão ver várias vezes aquele como filho do homem, com olhos como chama de fogo, dizendo: Gabriel, dá a entender a Daniel as revelações, o entendimento dessas revelações? No livro de Daniel, o que mais aparece é Gabriel indo explicar as revelações a Daniel. Tá? Gravem esses nomes, e para quem conseguir acompanhar na sua mente as conexões que eu estou fazendo agora, o estudo é conexão bíblica, né? Vocês vão entender o que eu vou falar agora. Quando a gente lê o livro de Gálatas, Gálatas começa dizendo assim, ó, Paulo vai falar de uma coisa que as pessoas não percebem. Profeticamente ele estava falando disso também. Gálatas começa dizendo assim, ó, mesmo que aparecesse um anjo para vocês, um anjo de luz, anunciando um evangelho diferente do que nós pregamos para vocês, seja isso anátema, seja maldito. Paulo diz assim, ó, se aparecer um anjo de luz, anunciando um evangelho diferente do que vocês têm ouvido, o que devemos considerar isso? Como maldito, como anátema. E aí, isso está em Gálatas 1. Aí você passa 1 ou 2 capítulos, Paulo vai falar de Abraão, ele vai falar de Sara e Agar e de Ismael, os filhos da carne e os filhos da promessa. Ele vai falar exatamente disso. Só que sabe o que é interessante? Você vai ver que aqui, desses filhos de Abraão, que vem da linhagem de Ismael, de Esaú, da onde surgem os árabes, no ano 610 vai surgir um homem chamado Maomé, ou Mohammed, né? Maomé. E Maomé vai ver um anjo, ele vai dizer que aparece para ele o anjo Gabriel. Lembra do que eu estou falando que aparece aqui no livro de Daniel? Gabriel trazendo as revelações das 2.300 tardes e manhãs, das 70 semanas. Aparece um anjo de luz para ele trazendo uma revelação diferente, sobre um Deus diferente, que os seus pais não conheceram. O Deus que apareceu aqui para Maomé, que vai dar origem ao islamismo, não é o Deus
que Abraão, Isaac e Jacó conheceram. É um Deus estranho, um Deus diferente. E como Paulo disse lá em Gálatas, mesmo que aparecesse um anjo de luz trazendo um evangelho diferente, seja isso maldito. Irmãos, isso aqui é uma coisa maldita. E hoje, as 3 maiores religiões do mundo, e são monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, nessa ordem de surgimento. Mas por que tudo isso é importante? Se vocês pegarem um mapa e encaixarem as pecinhas, vocês vão ver que os reis do norte que vão se voltar contra a aliança, está aqui, vão servir a esse Deus estranho, anunciado por um anjo de luz que trouxe um evangelho diferente. Por que tudo isso é interessante? Olha como a palavra de Deus deixou vários gatilhos escondidos, várias palavrinhas, que é como se Deus deixasse assim, para aqueles que estudam, para aqueles que querem ir mais a fundo na palavra de Deus. Olha isso aqui que legal. Lembra que nós estudamos Daniel capítulo 2, a visão da estátua? E lá na visão da estátua nós falamos que no final dos tempos haveria os pés que seriam em parte ferro e em parte barro. Só que o texto dizia assim, que o ferro e o barro não se misturarão. Mesmo eles tendo uma aliança, eles não se misturarão. Se vocês pegarem o aplicativo de uma Bíblia e vocês olharem o que é a palavra misturar, no hebraico, no aramaico, ali no original, a palavra misturar é árabe. Se vocês olharem, a palavra misturar é árabe. Quem que serve o Deus estranho? Os árabes. Tá? Eu até coloquei aqui a diferença entre o Deus servido pelos judeus, pelos cristãos, e o Deus estranho servido pelos árabes. Um Deus que vai surgir de uma revelação no ano 610, um Deus que Abraão, Isaac e Jacó, um Deus que os seus pais não conheceram. Para terem uma ideia, nem Ismael e nem Esaú conheceu esse Deus. Entenderam? O que a gente está estudando hoje em Daniel 11, ele está dizendo que esse personagem do tempo do fim. Por que não pode ser Antíoco Epífanes? Porque Antíoco Epífanes ele é apenas uma sombra, mas ele não pode ser a realidade do cumprimento pleno dessa profecia. Porque vocês vão ver que o Deus estranho surge muito depois de Antíoco Epífanes. Na verdade, 610 anos depois de Cristo. Todas essas conexões de Daniel 8, Daniel 2, eles estavam apontando para um chifre pequeno que se voltará contra a terra gloriosa, contra o povo da aliança no tempo do fim, contra aqueles que servem a verdadeira aliança. Então eu quis compartilhar essa primeira revelação, que está ligada à questão do Deus estranho, que os seus pais não conheceram, em que ele vai servir, que ele vai honrar no tempo do fim. Agora eu quero compartilhar mais uma revelação e aí a gente finaliza a aula. Vocês perceberam que Daniel estava dizendo que ele faria cessar o sacrifício e a oferta, esse personagem? E aí eu pergunto para vocês, que tipo de sacrifício e oferta ele vai fazer cessar? Nos dias de Antíoco Epífanes, o sacrifício e a oferta que foram cessados foi em um templo físico. Realmente eles sacrificavam tarde e manhã, ou de manhã e de tarde, um carneiro. Né? Então o sacrifício que foi cessado durante 3 anos e meio, enquanto eles sacrificavam um porco, e o santuário foi profanado, e isso foi chamado de uma abominação, algo abominável, né? Uma abominação desoladora, foi num templo físico, na primeira aliança. Mas a pergunta é, já que nós estamos falando que tudo o que aconteceu na primeira aliança era uma sombra que está apontando para uma realidade do tempo do fim, a pergunta que eu faço para vocês, no tempo do fim, que tipo de sacrifício e oferta ele vai fazer cessar e que santuário é esse que ele está falando no tempo do fim? E aqui eu vou deixar para vocês meditarem, tá? Lógico que eu vou trazer a minha opinião, a minha interpretação, mas eu quero que vocês estudem, vocês opinem, e até nos comentários da aula gravada vocês podem colocar a opinião de vocês. Existem diferentes posições, irmãos. Existem pessoas que vão dizer que será reconstruído um 3º templo lá em Jerusalém. Que será reconstruído o 3º templo. Inclusive, já tem muitos utensílios prontos que estão sendo preparados pelo Instituto do Templo lá em Jerusalém. Nessa última viagem, a gente foi lá no bairro judaico, onde tem uma menorá de ouro, que é um dos utensílios que fazem parte do que eles estão preparando para o templo. Os sacerdotes estão sendo preparados, né? E, inclusive, nessa última viagem, a gente
teve a oportunidade de ir em Siló, onde estavam as novilhas vermelhas que eles julgam, alguns, julgam ser necessário para a consagração do terceiro templo. Se bem que quando a gente lê na lei, a novilha vermelha ela era, na verdade, para misturar as cinzas nas águas, onde as pessoas que vinham para o templo se lavavam e se purificavam. Era um ritual de purificação, né? Então, nessa última viagem que eu fui para lá, a gente teve a oportunidade de ver coisas que a gente não via há muito tempo. Mas, particularmente, para nós cristãos, isso não tem significado. Por quê? Porque Cristo foi o sacrifício perfeito. Tudo que tinha que ser purificado foi purificado pelo sangue de Cristo. Tá? Então, tudo isso não passam de rituais que eram sombras. A realidade já foi cumprida em Cristo. Não há necessidade de novilha vermelha, como a gente viu lá em Israel agora. O próprio templo não há necessidade, porque quando Jesus vem, ele vai estabelecer dizendo que nós agora é que somos o templo de Deus e que aquilo que sai dos nossos lábios, das nossas ações, é que são os verdadeiros sacrifícios que sobem como aroma agradável diante do Senhor. E aí fica aquela questão: que tipo de santuário que ele vai profanar no tempo do fim, irmãos? Será que realmente é necessário que seja construído um templo? E aqui eu não estou dizendo que vai ou não vai ser construído. Porque até os judeus têm uma posição bem distinta, bem, vamos dizer assim, bem aleatória. Tem aqueles que acreditam que vai ser construído, principalmente os que fazem parte do Instituto do Templo, mas existem muitos outros que acreditam que não vai ser mais construído um templo. Que o próprio Messias, quando se manifestar, vai trazer um templo de ouro do céu. Então existem diferentes visões. A maioria dos judeus nem crê que haverá necessidade de sacrifício, porque eles entendem que os sacrifícios são espirituais, diferente do que a gente vê sendo ensinado na mídia hoje. Mas eu mantenho a pergunta para vocês: vocês acham que será reconstruído um templo, que o anticristo se assentará num templo, ou que o que vai ser profanado, o sacrifício que vai ser cessado, está falando dos santos que estarão sendo perseguidos? Da onde que vêm essas dúvidas? Eu vou mostrar para vocês. Principalmente entre a linha dos pré-tribulacionistas, que são aqueles que creem que a igreja será arrebatada antes, eles acreditam e até ensinam da forma dizendo que vai ser reconstruído um terceiro templo, um santuário, e que é esse santuário que vai voltar a ser feito sacrifícios de animais, é esse santuário que vai ser profanado, e é nesse santuário que o anticristo vai se assentar, como fez Antíoco Epífanes com o povo judeu naquele tempo. Baseado em que textos? Eu coloquei aqui 2 textos para vocês na tela, tá? O primeiro deles está em Mateus 24, quando Jesus diz assim, quando virdes a abominação desoladora, Jesus citou Daniel aqui, Então, quando vocês virem a abominação desoladora do qual falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lhe entenda. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Eles vão dizer, está vendo? Jesus disse que o abominável da desolação vai se assentar no lugar santo. E eles vão dizer, é em Jerusalém, quem vier ali, fuja para a Judéia. Então, eles entendem que haverá um templo sendo construído por causa desse texto. E aí já juntam com Tessalonicenses 2, onde diz assim, falando do homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Então vê que tanto Jesus como Paulo disseram que vai se levantar um homem e que vai sentar no lugar santo, no templo de Deus, querendo ser adorado como Deus. Lembrando que esses textos não estão falando da reconstrução de um templo, mas as pessoas interpretam ele e dizem, está vendo? Para que isso se cumpra, é necessária a reconstrução de um templo. Então, existe uma opinião dividida, e eu queria que vocês pudessem meditar e dar a opinião de vocês, tá? Agora, eu vou dar a minha opinião, a minha interpretação. E aqui eu estou deixando em aberto a interpretação para que vocês também meditem depois. Na minha interpretação, para mim, tanto faz se vai ou não ser reconstruído um templo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mesmo entre os judeus, não existe expectativa nenhuma disso, a não ser por um grupo muito pequeno entre
aqueles que estão cercando ali o Instituto do Templo. Porque na maioria dos judeus, nem eles esperam pela reconstrução de um terceiro templo, como a gente vê sendo pregado e anunciado na mídia brasileira. Não tem isso lá em Israel, gente. Até porque os políticos passam muito longe disso para poder manter a paz entre ambos os povos lá. Tá? Até que para isso haveria a necessidade de tirar o Domo da Rocha, a Mesquita de Al-Aqsa, para construir lá o templo. Mas, na Bíblia, e para mim a grande questão aqui é a Bíblia, no Novo Testamento, quem que é chamado de templo de Deus ou santuário de Deus na nova aliança? Lembrando que a gente não está mais na primeira aliança. Nós estamos agora no tempo de Cristo, na nova aliança. A velha aliança, a primeira aliança, era uma sombra. E tudo o que aconteceu naquele tempo, o Antíoco Epífanes, o chifre pequeno daquela época, eram sombras. Nós estamos vivendo na realidade. Na realidade, irmãos, quem que é o templo de Deus? Somos nós. Lembra do que Paulo escreve lá em 1 Coríntios? Ele diz assim, ó: não sabeis vós que vocês são o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Vocês são o templo de Deus. Aí, olha o que Pedro vai escrever, né? Vós também, como pedras vivas, sois edificados como uma casa espiritual e sacerdócio santo para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Percebeu o que Pedro está dizendo? Na nova aliança nós somos pedras vivas que fazemos parte de um edifício, um templo para Deus, uma casa espiritual, e que nós oferecemos sacrifícios espirituais para Deus, como um sacerdócio espiritual. Quando a gente olha na nova aliança, a gente está falando da realidade das sombras que estavam na velha aliança. Como que a gente pode olhar e dizer assim que Deus vai voltar a se preocupar com o que era a sombra no tempo do fim, sendo que nós somos a realidade? No livro do Apocalipse, no capítulo 12, vocês vão ver que o dragão, ele vai perseguir os remanescentes, os descendentes da mulher, e o texto diz, ele vai perseguir os que guardam o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus. Eu vou perguntar para vocês, os judeus, né? E eu não estou falando mal do judeu, porque tem muito judeu que está se convertendo ao Messias, a Yeshua, ao Hamashiach, né? Então assim, ó, existe muito judeu, inclusive eu tenho amigos cristãos, né? Amigos judeus que creem no Messias, tá? Então eu não estou falando mal dos judeus nesse sentido, eu quero deixar bem claro. O que eu quero dizer é que um judeu, no sentido religioso, eles não creem em Jesus. O judeu não crê em Jesus. Como que a gente pode dizer que o dragão aqui está perseguindo aqueles que guardam a palavra e o testemunho de Jesus e aplicar isso aos judeus que estão fazendo sacrifício, se eles nem creem em Jesus? O povo que vai estar sendo perseguido pelo dragão ou pela besta no tempo do fim, são aqueles que têm os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Quem que tem o testemunho de Jesus hoje, irmãos? Aqueles que creem em Yeshua, o Messias. Esses é que vão ser perseguidos. Então, não faz sentido a gente dizer que vai ser reconstruído um templo pelos judeus, que vai ser sacrificado bodes e carneiros, e que é com esse tipo de sacrifício que Deus vai estar preocupado no tempo do fim. De um povo, né, ou de uma religião que nem sequer creem em Jesus o Messias, sendo que o próprio livro do Apocalipse vai dizer que o dragão e a besta estão preocupados em perseguir aqueles que guardam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, do Cristo, o Messias. Tanto que o próprio livro do Apocalipse, no capítulo 20, lembra que eu já expliquei para vocês, o capítulo 20 ele está alinhado com Daniel 7 e a visão dos tronos sendo postos. O capítulo 20 vai dizer assim, ó: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem foi dado o poder para julgar, vi as almas dos que foram degolados. Pergunta que eu faço para vocês, a gente viu no slide anterior, quem é o povo que ainda mata por decapitação hoje em dia? São os? Traduzido lá nos pés da estátua, naquela palavra misturar. O texto de Apocalipse diz assim, ó: vi as almas daqueles que foram degolados, decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, porque eles não quiseram adorar a besta. Irmãos, você vê que aqueles que têm o testemunho de Jesus, está aqui, ó, são os cristãos.
aqueles que creem em Yeshua, o Messias, que é um povo formado tanto por judeus como por gentios que creram em Cristo e passaram a ser a igreja do Senhor, o povo de Deus, o santuário do Senhor, aqueles que oferecem sacrifícios espirituais. Quando a Bíblia diz que o anticristo, ou esse personagem que no livro de Daniel é chamado de chifre pequeno, de o governante, o príncipe que virá, o homem vil, o rei do norte, ele vai perseguir e matar os santos. Ele não está falando que vai fazer cessar o sacrifício e oferta também. Ele não está falando de um templo físico, mas ele está falando daqueles que têm o testemunho do Senhor. Ele está falando que ele vai fazer cessar o sacrifício porque ele vai começar a perseguir os santos. E no período dos 3 anos e meio de perseguição, é um período que vocês não vão ver mais as pessoas fazendo seus cultos, cantando louvores, evangelizando, ganhando almas. É um período de perseguição. É um período de tribulação, onde vai cessar a pregação da palavra, onde as pessoas vão estar sendo mortas. Entende? Então, quando a Bíblia diz que ele fará cessar o sacrifício e a oferta, minha opinião, minha interpretação, não tem nada a ver com um templo físico que vai ser reconstruído pelos judeus que nem sequer creem em Jesus. Mas o livro do Apocalipse mostra que a perseguição é para aqueles que têm o testemunho de Jesus. E esse povo é formado tanto por judeus como por gentios que se converteram e creram no Messias. Lembrem, nós somos o santuário de Deus. Nós somos aqueles que oferecemos sacrifícios espirituais. E são esses sacrifícios que são a realidade do que era tipificado lá na sombra no passado. No passado, Deus usou sombras na primeira aliança, mas que apontavam para as realidades no tempo do fim. Então, eu tinha mais algumas coisas para falar para vocês, mas vou encerrar a aula aqui porque a gente já estourou o tempo demais hoje, demais mesmo. Mas é que é um capítulo importante, tá? Então, gente, eu quero encerrar a nossa aula de hoje por aqui, visto que a gente hoje foi até além do tempo que a gente havia se programado, mas eu queria mostrar esse grande conflito entre o norte e o sul para vocês, para que vocês entendam. Isso tudo vai se repetir no tempo do fim. Como que a gente sabe? Por 2 motivos. Primeiro, Antíoco Epífanes foi antes da primeira vinda de Cristo. Quando Jesus veio, ele diz, olhem para o que o profeta Daniel anunciou, porque isso vai voltar a acontecer. Se fosse só para os dias de Antíoco Epífanes, não faria sentido Jesus ter jogado isso para frente. Então, isso vai voltar a acontecer no tempo do fim. Isso era uma sombra. A realidade a gente vai estudar na próxima aula, em Daniel 12, quando a gente for falar desses últimos 3 anos e meio, e a gente for falar da grande aflição, a grande tribulação, como nunca houve e nunca mais haverá, da qual falou o profeta Daniel, foi anunciado por Jesus e também aparece no livro do Apocalipse, sendo anunciado para o tempo do fim. E depois dessa grande aflição vem o quê? Ressurreição dos mortos. Nos dias de Antíoco Epífanes não teve ressurreição dos mortos, no ano 70 não teve ressurreição dos mortos, isso está no tempo do fim. Então só resta a gente estudar o capítulo 12 e essas grandes maravilhas que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então, desculpa eu ter aproveitado o tempo de vocês, ter usurpado o tempo de vocês, mas eu queria ter compartilhado todas essas revelações, tá bom? Um abração e até a próxima aula.